Olá, aqui Denise Teskey. Hoje no Fala África vamos conversar com a escritora, empreendedora, palestrante motivacional, Tânia Tomé, sobre o romance que acaba de ser lançado em Moçambique e Portugal, Melanina, uma sonhadora da favela do Quinto Grito. Seja bem-vinda! Que prazer, Daniele. É um enorme prazer estar sempre com todos vocês, em todas as minhas celebrações daquilo que vai de facto acontecendo. Muita gratidão à Voz da América, ao Fala África, Daniel, por estar mais uma vez aqui a partilhar um dos grandes, na verdade, acontecimentos que tive em 2022. Este romance que, na verdade, foi lançado primeiramente em primeira mão no Brasil, no Rio de Janeiro e também em São Paulo, e que hoje chega a Moçambique e aos Palop, com o lançamento que aconteceu no dia 30 de novembro, no Centro Cultural Brasil-Moçambique, nestas ligações de facto que nos conectam. Tânia, estou muito feliz de tê-la aqui mais uma vez e me conta mais sobre este romance. Olha, este romance é uma aventura de uma sonhadora, na verdade é ela que é negra, melanina, e que também é portadora de albinismo, e que infelizmente num contexto de favela, num contexto de balas perdidas, de facto tem a sua mãe que acaba por viver portanto, este susto, e que Melanina e a sua irmã mais nova acabam por ter que se aventurar à procura da mãe e se perdem uma das outras, e é um enredo muito interessante à volta da inclusão, à volta da liderança, à volta de uma menina que luta pelo seu lugar no espaço e percebe que a única forma de lutar de facto é voltando para a sua favela, a favela do Quinto Grito, e continuar a gritar quantas vezes for necessário para amplificar a sua voz e para fazer mudanças e transformações, portanto, na sua comunidade. Tânia, eu fiquei curiosa quando eu estava vendo aqui sobre o livro que você escolheu, né, para a história se passar numa favela do Brasil. Me conta mais sobre essa escolha. Olha, na verdade eu tenho tido uma relação muito profunda com o Brasil durante vários anos, onde eu dou treinamentos em liderança, portanto conheço muito bem a realidade que se vive no Brasil, ao mesmo tempo que revejo um pouco a favela, como as zonas suburbanas também da nossa África, dos nossos Palop. Não temos o contexto necessariamente de bala perdida, mas temos o contexto das injustiças sociais, temos o contexto da miséria, temos o contexto da fome, temos o contexto das desigualdades e temos o contexto da necessidade clara e sã de termos mais inclusão, onde nós pensamos não apenas nas questões do género, mas pensamos também na questão da integração do negro, pensamos também na integração das pessoas que são, de alguma forma, portadoras de deficiência, e pensamos, sobretudo, nas condições sociais e nas condições de justiça que cada vez mais são necessárias num contexto como o nosso, que é muito similar de economias emergentes entre Portugal, Moçambique, os Palop e, naturalmente, o Brasil. Uhum. E o livro foi primeiro lançado no Brasil em abril deste ano. Como é que foi a reação do público brasileiro? Muito bom. Eu devo confessar que o livro, para já, tem como prefaciador o Galeno Amorim, ele que é o presidente do Observatório do Livro no Brasil e que foi presidente da Biblioteca Nacional. Hoje é um amigo, já temos uma amizade de mais de 10 anos. No final do dia é uma integração muito boa, porque eu não posso esquecer que vários livros meus são estudados na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Este ano, com uma brilhante notícia, também alguns dos meus textos são integrados no Manual do Professor Brasileiro de Ensino Médio, na Amazonas, e portanto isso tudo me privilegia bastante,
já tenho uma relação muito grande com o Brasil, e, portanto, acaba por ser um espaço também muito profundo de leitura. Nós sabemos que temos desafios nos nossos países de editoras, temos muito e escassas editoras, mas pronto, eu acabo por fazer esse casamento sempre entre o Brasil e os PALOP, e portanto não posso nunca deixar de lado os meus conterrâneos, e por isso a editora Alcance abraçou o livro, e o livro foi lançado então no dia 30 de novembro, que é o mês do meu aniversário. Eu celebro sempre novembro como um mês de facto muito intenso, para eu trazer ao de cima todas as minhas energias para abençoar aquilo que são as minhas obras e as formas que eu tenho de manifestação de impacto à minha comunidade. E, Tânia, eu gostaria de saber, assim, o que te motivou a escrever essa obra? Porque o romance, ele traz reflexões sobre temas como racismo, violência urbana e justiça social. Olha, Daniele, uma das minhas lutas de todos os dias é de facto nós conseguirmos ser líderes nas atuais posições de liderança nos nossos países. E isso significa uma intensa luta de construção, de educação, de ensino, de participação, de inclusão, de transformação das nossas sociedades. E a única via de facto é essa, é termos líderes efetivos nas atuais posições de liderança que possam lutar por transformar e fazer uma gestão que seja sã da coisa pública. E isso inclui ser inclusivo. E, portanto, todas as minhas lutas através da educação, através da cultura, como instrumentos transformadores, são de transmitir essa mensagem. O livro Melanina, uma sonhadora da favela do Grito, não é só um livro de liderança, não é só um romance cheio de aventura com uma história de amor. É um livro em que ela constantemente vai lutando para estar automotivada. Eu continuo a acreditar que os instrumentos de soft skills, de resiliência, de persistência, de motivação, são de facto fundamentais para nós conseguirmos ter energia para continuar a lutar pelos nossos objetivos até vencermos. Então, este livro é um pouco reflexo disso. Eu gosto de dizer que este livro é um pouco a combinação de todos os outros livros que eu já escrevi, no sentido em que é uma parte de introspeção, que é a liderança do meu interior, e isso vai nos remeter ao Saxenergy. É um pouco de conversas com a sombra, porque é a conversa que nós temos que ter connosco para aprendermos a saber mais de nós, e no final do dia vai ser sempre a Melanina, uma sonhadora, que vai continuar a gritar para amplificar a sua voz, para transformar a comunidade, para trazer todos aqueles que são os problemas, mas mais do que problemas, as soluções, e portanto é uma Melanina que, entre todas as aventuras que ele vai tendo no livro, ela vai lutando até vencer, e ela de facto vence no final, e é isso que nós queremos transmitir com o livro. Você falou aí de várias coisas boas, importantes, Tânia, mas eu gostaria de pegar neste momento na questão do sonho, né? A Melanina é uma mulher sonhadora, uma jovem, uma menina sonhadora, e eu gostaria de perguntar para você por que é tão importante para a gente sonhar e também de ter metas e objetivos na nossa vida. Nossa, é muito importante porque nós temos que ter um guião, nós temos que ter um destino, nós temos que ter aonde nós queremos chegar. Quando nós não temos isso, ficamos a dançar à mercê daquilo que a realidade de facto pode nos levar. E na verdade, quem deve conduzir a nossa realidade somos nós. E isso só pode acontecer se nós soubermos aonde queremos chegar. Isso é o nosso propósito, isso é o nosso objetivo, isso é a nossa meta, isso é o nosso sonho, isso é o nosso talento. Todas essas fundamentais objetivos e destinos que nós queremos para a nossa vida têm que estar sempre presentes, coerentes, consistentes, para nós depois, de facto, estabelecermos estratégias, termos uma visão, planos de ações para conseguirmos, de facto, concretizar. Eu gosto muito de dar o exemplo do nosso Usain Bolt, que é o campeão das pistas. Vamos imaginar que ele tem tanto talento para correr, mas ele não sabe onde é que é a meta. Quer dizer, ele poderia correr o máximo que ele pudesse, mas nunca chegaria ao destino.
Então nós temos que saber onde nós queremos chegar. Não podemos viver uma vida à mercê daquilo que a própria vida nos oferece. Nós é que temos que determinar a nossa vida e para onde nós queremos de facto ir. Com certeza. Tânia, você é uma mulher bem-sucedida, negra, que vive entre os Estados Unidos, Brasil e Moçambique. Eu moro aqui nos Estados Unidos e eu posso te dizer que aqui há bastante diversidade na região onde eu estou. Agora, inclusividade não é a mesma coisa. Eu acho que inclusividade é uma coisa assim que ainda precisa ser muito trabalhada. E já que você tem essa oportunidade de viajar e trabalhar em vários países e encontrar bastante pessoas, eu gostaria de saber como é que você avalia a questão da inclusividade no Brasil e nos países da África lusófona. Temos muitas coisas para celebrar? Eu acredito muito que, Daniela, nós estamos evoluindo, não da forma como nós gostaríamos, mas vamos evoluindo passo a passo. A oportunidade hoje que nós temos de nos expressarmos, de transmitir essa necessidade de inclusão, é um passo relevante. Nós não podemos nos esquecer que nós antes éramos colonizados e que não tínhamos voz. Éramos escravos e não tínhamos uma participação ativa. É suficiente? Claro que não. Mais do que nunca é importante que a gente continue a lutar para que haja mais espaço, para que o negro, sobretudo, tenha acesso à educação. Eu vejo que há muita rede hoje de participação ativa, onde a gente celebra, olha, quando é o primeiro negro que faz isto, quando é o primeiro negro que faz aquilo. Eu acho muito bom e acho muito bonito. Mas eu acho que a gente deve continuar a reforçar a nossa necessidade de educação. Porque sem educação, Daniele, ninguém vai transformar a sociedade. Então, o negro pode lutar para ter um pouco deste espaço, que eu vou dizer que é um espaço mediático, mas ser um espaço educacional, ser um espaço de ter capacidade para produzir, ser um espaço de poder conectar várias ações inclusivas e de solidariedade entre nós, em que eu sei que eu vou produzir algo, que eu vou comprar no meu vizinho do lado, em que eu vou transformar o meu mindset, o meu sistema de crenças, porque o sistema de crenças, Daniele, ainda continua desvirtuado. Nós ainda acreditamos que não somos capazes, nós ainda acreditamos que não merecemos o sucesso, nós ainda acreditamos que não temos capacidade. Então, isso tudo tem que ser desconstruído. Então, a gente ainda tem que descolonizar as nossas mentes para permitir que a gente tenha essa capacidade de lutar, percebendo que, olha, eu posso, eu consigo e eu vou fazer. E, portanto, ainda temos que ter também um sentido de compromisso muito grande, porque isso acontece muito, pelo menos o contexto que eu vejo em África, muita falta de compromisso, de nós assumirmos as nossas responsabilidades, e isso é importante, e às vezes esses exemplos devem partir das lideranças, deve partir de cima, e eu costumo sempre, todos os dias, ainda hoje, estava a dar uma palestra como keynote speaker, e eu dizia precisamente isto, que nós precisamos de líderes nas posições de liderança, porque quem tem ou quem está na posição de liderança tem poder para transformar e impactar, mas muitas vezes as pessoas que estão em posições de liderança, Daniele, não são líderes. Então, os líderes são aqueles que motivam, são aqueles que influenciam, são aqueles que querem efetivamente transformar a nossa sociedade. Então, todos os dias temos que lutar para que aqueles que agarram, portanto, o posicionamento de liderança sejam de fato líderes, para nós acabarmos com a corrupção, para nós acabarmos com esta coisa da má gestão da coisa pública e para termos realmente líderes carismáticos que queiram transformar a sociedade com um sistema educacional e de justiça que efetivamente funcione. Tânia Tomé, não temos mais tempo. Então, quero agradecer aqui a sua participação no Fala África para falar aí sobre o livro Melanina, uma sonhadora da favela do Quinto Grito. Foi um prazer tê-la aqui. Muita gratidão, Daniele, muita gratidão, Fale África. Vocês já sabem, me encontram no Instagram, Tânia Tomé Oficial. Um grande beijo. Quero já desejar Feliz Natal, um próspero 2023, que corram com o pé direito, com Success Energy, ativando todo o sucesso que eu cá acredito que está em cada um de vocês. Um grande beijo.